Amém. Fico com vergonha. Constrangido. Eu sei que estar aqui com vocês é sentar num lugar especial, à mesa. Tem sempre um lugar de honra preparado quando eu estou entre vocês, e eu me sinto de verdade privilegiado. Nossa caminhada começou há mais ou menos 3 anos atrás, especialmente quando estivemos juntos lá na mesma chácara, num retiro. E é sempre renovador para mim, para minha esposa, estar com o pastor de vocês, os pastores de vocês, e estar com vocês faz bem para nós. E a gente estava lá, eu, minha esposa, minhas filhas gêmeas, e passamos esse tempo junto ontem e hoje. Foi muito gostoso. Deixei elas em casa, as meninas dormiram no carro, coloquei elas na cama, elas nem acordaram, e eu só troquei de roupa, vim para cá, e estou feliz de estar aqui nesse lugar, podendo compartilhar um pouco do Senhor com vocês. Eu espero que Deus abençoe vocês. Esse é o desejo, é a minha esperança, que você ouça a voz de Deus. E antes de eu ir para a palavra, irmãos, eu gostaria de orar por uma pessoa. E a minha impressão é que talvez seja uma pessoa só. Mas pode ser que haja mais de uma. Mas alguém que esteja passando por um momento da sua vida de profunda tristeza. A passagem que veio à minha mente antes de subir aqui é a passagem do Monte das Oliveiras. Alguns evangelhos falam que Jesus, antes dele ser entregue para ser crucificado, ele vai para o Monte das Oliveiras. Outros evangelhos relatam que o Senhor Jesus foi para o Getsemane, que era um jardim no pé do Monte das Oliveiras, e ali Jesus suou sangue, porque a pressão interna era muito grande na situação que ele estava passando. E aquilo era uma tristeza que Jesus fala assim, uma tristeza até ponto de morrer, a minha alma está muito triste. E não é à toa que Jesus vai orar nesse lugar, porque o significado daquele lugar é um lugar de prensa, onde as azeitonas eram prensadas, era um lagar, onde as azeitonas eram esmagadas para que o óleo pudesse ser extraído. E Jesus está sendo esmagado ali, antes de ser entregue para ir para a cruz. Ele está sendo prensado, espremido, apertado. E eu quero orar por alguém que hoje está aqui nessa noite, que esteja carregando esse sentimento. Você está carregando esse sentimento com você na sua vida pessoal, uma sensação de que você está sendo esmagado. As circunstâncias que você se encontra, elas estão espremendo, apertando você. Quem tem se sentido assim? Você pode sinalizar? Você pode ficar de pé, por gentileza? Amém. Eu li hoje no Evangelho de Marcos, capítulo 3, que um dia Jesus entrou na sinagoga e tinha um homem lá, que uma das mãos do homem era deficiente. E Jesus fala assim, vem para o meio. E daí aquele homem vem bem no meio da sinagoga, na frente de todas as pessoas, e aí Jesus fala assim, estende a sua mão, mostra a sua deficiência para todo mundo ver. Eu sempre pensei, Jesus, que desconfortável isso. E daí Jesus cura aquele homem na frente de todas aquelas pessoas. Às vezes parece que o Senhor faz isso com a gente. Ele fala assim, enquanto você não tiver coragem de identificar, e fala assim, está doendo muito, parece que a cura não acontece. Então, obrigado por você se colocar de pé. Eu quero orar por você. Eu quero orar. Senhor, eu apresento esses meus irmãos diante do Senhor nesse momento. E eu não preciso saber
o que está acontecendo na vida deles. Mas eles aqui, nessa noite, eles dizem que está doendo. Eles dizem que sentem dor, que estão tristes, se sentindo esmagados, pressionados. E nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Jesus, o Senhor é muito compassivo, muito compassivo. Eu quero orar que eles sejam consolados nessa noite. A dor deles não é uma coisa, sabe, que o Senhor ignora, não é uma coisa que o Senhor não está nem aí. O Senhor não é o Deus dos campeões. O Senhor escolheu as coisas fracas desse mundo. O Senhor escolheu as coisas que não são. O Senhor escolheu as coisas loucas. E o seu poder é aperfeiçoado na nossa fraqueza. Então eu quero pedir agora, Senhor, que o poder do Senhor seja aperfeiçoado na tristeza, na fraqueza desses irmãos. Vem, Espírito Santo, talvez nessa noite o Senhor possa aliviar-lhes e confortar-lhes, porque até o próprio Senhor Jesus, quando estava ali no Monte das Oliveiras, recebeu a visita de um anjo que o confortou. A cruz não foi tirada do Senhor, ele teve que viver aqueles dias, mas ele foi confortado, e a gente quer orar por esses irmãos. Conforta eles, consola eles, fortalece eles, envia anjo, envia presença poderosa, envia uma palavra, encoraja-os para terminar esse momento, seja qual for a circunstância que eles estiverem passando, seja o que eles estiverem vivendo, ajuda eles a terminarem esse período, terminar essa etapa da vida e conhecer o Senhor como Jó, poder dizer: eu ouvia falar, agora os meus olhos estão vendo o Senhor, através do sofrimento eu estou conhecendo mais o meu Senhor. Nós oramos, Senhor, no nome de Jesus, e que o Senhor nos abençoe nessa noite, amém? Amém, glória a Deus, irmãos. O Senhor Jesus precisa de uma igreja que seja amorosa, uma igreja que sabe lidar com pessoas que estão machucadas, cansadas. Esse é o povo de Jesus. O povo com quem Jesus pode contar é um povo que respeita o ritmo que cada pessoa tem para seguir o Senhor. As pessoas caminham em ritmos diferentes para seguir Jesus. Às vezes tem um jovem eufórico, às vezes tem um pai de família que é muito mais receoso. Mas o Senhor ama todos. E a gente ajuda o Senhor, a gente coopera com o Senhor, se a gente puder respeitar o tempo dos irmãos, se a gente conseguir respeitar a maneira como eles conseguem se locomover. Irmãos, nessa noite eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês, e eu quero convidá-los a abrir a Bíblia comigo em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Eu estou confiante no meu coração de que o Senhor vai nos abençoar nessa noite. Eu estou confiante que o Senhor vai nos tocar de uma maneira poderosa e carinhosa até o final desse culto. Eu confio, eu espero isso do meu amigo, do meu melhor amigo, meu único amigo de verdade. E eu vim para cá pensando, eu vou pregar pouco, mas eu não consigo. E faz mais de um ano que na minha igreja a gente tem 2 cultos seguidos, então eu prego o mesmo sermão seguidos. E eu estou acostumado a pregar 2 horas todos os domingos. Então eu acho que eu piorei nesse negócio do tempo, mas eu vou tentar. Então vamos lá. Eu comecei a trabalhar esse texto ontem e eu vou terminar de trabalhar esse texto hoje. Então eu quero ler com vocês Mateus 12, do 1 ao 8, está escrito assim: por aquele tempo, num sábado,
Jesus passou pelas searas, e estando seus discípulos com fome, começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram a Jesus: olhe, os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer num sábado. Mas Jesus lhes disse: vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não era lícito comer, nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou vocês não leram na lei que aos sábados os sacerdotes no templo profanam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu lhes digo que aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vocês soubessem o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Bem? Então eu vou pedir um pouco da ajuda de quem está de camiseta azul, para a gente recapitular o que a gente trabalhou ontem em cima dessa passagem, porque a gente precisa puxar um pouquinho. Quem que vai me ajudar aí? Vamos lá. Eu vou chamar a Maria Eduarda. Cadê Maria Eduarda? Maria Eduarda deu aula de Bíblia ontem. Gente, a gente olha para essa passagem, a primeira coisa que vale a pena a gente observar é como Jesus aqui, ele parece estar recapitulando ou fazendo a gente olhar para o cenário da criação. Jesus está passando na seara com os discípulos e ali eles estão se alimentando. E ali parece que tem comida proibida. Esse cenário tem muitos elementos que remetem ao Jardim do Éden. Quando Deus passeava pelo pomar, no meio do alimento, junto com Adão e Eva, seus filhos, e ali existia comunhão, ali existia intimidade, ali onde tudo acontecia em plena santidade, sem pecado nenhum. E de repente, aqui, quando os discípulos de Jesus estão colhendo espigas, e eles colhendo espigas, estão se alimentando, eles recebem uma acusação da parte dos fariseus. E Jesus, na verdade, é cobrado, porque era-se considerado que o mestre tinha responsabilidade pelos seus discípulos. Então os fariseus não falam com os discípulos, eles falam com Jesus, eles estão dizendo: Jesus, faça alguma coisa, são seus discípulos, o que você mandar eles vão obedecer. Se você se recordar bem, tem alguns outros momentos onde os fariseus vão se queixar com Jesus por causa do comportamento dos discípulos, como: por que seus discípulos não lavam a mão antes de comer? Jesus tinha autoridade sobre os discípulos, eles eram alunos dele, era esperado que Jesus pudesse fazer alguma coisa. Só que nesse cenário, quando os discípulos começam a receber a acusação de que eles estão comendo uma comida proibida, isso aqui tudo está sem problema nenhum de acordo com a lei, porque na lei, no Antigo Testamento, na guarda do sábado, no dia de sábado, que inclusive foi o primeiro dia em que Deus passeou com Adão na viração do dia pelo Éden, porque o homem foi criado no sexto dia, e o sétimo dia foi o dia do sábado, onde ele teve comunhão com Deus e ele passeou pelo jardim. Então Jesus, Deus em carne e osso, está aqui, passeando pela seara com os seus discípulos, e ele recebe uma acusação de que ele devia estar regulando melhor uma prática de santidade da vida dos seus discípulos. A gente leu ontem no retiro que Êxodo 31 é um dos textos, Gênesis 2 e depois Êxodo 31, são textos que falam sobre o estabelecimento do sábado. E quando Deus idealiza o sábado, ele chama meu sábado. É meu sábado. E Deus fala: eu santifiquei esse dia. E quando vocês guardarem o sábado, ele será um sinal da aliança que nós temos. Talvez, fazendo uma tradução para o nosso entendimento hoje, na mente de Deus o sábado é um dia, a guarda do sábado é uma prática espiritual, é uma disciplina espiritual.
É uma obediência que sinaliza que eu tenho um compromisso com Deus. Só que Deus termina dizendo que quando o povo guardasse o sábado, Deus estaria santificando o povo através daquela prática. Ele fala: se você guardar o sábado, todo mundo vai saber que você é o meu povo e que eu santifico vocês. Então o sábado é um sinal desse compromisso com Deus, de que Deus está trabalhando no povo. Aqui Jesus está sendo criticado porque ele não está conduzindo os seus discípulos. E o que nós falamos ontem foi que quando Jesus chega, não tem mais necessidade de nenhum meio de graça acontecer. O meio de graça, a disciplina espiritual, a prática sagrada, a prática de devoção, ela tem uma finalidade: é aproximar você de Deus. É para aproximar você de Deus. Agora, quando Deus está aqui em carne e osso, eu não tenho mais nada para fazer, para me aproximar dele, porque ele já está aqui. E o erro dos fariseus ao criticarem Jesus e os discípulos é que eles não entendem que Jesus é Deus em carne e osso. E que não tem a melhor maneira de você viver a sua disciplina espiritual, a sua prática espiritual, a guarda do sábado, ou sendo alguma coisa que Jesus aprove você fazer, seja lá o que for. Seja dar um passeio de bicicleta, de moto, nadar na cachoeira, sentar no parque e olhar os passarinhos, fazer um churrasco, tomar um tererê, ler um livro, sentar na cadeira e tomar um café de manhã, não importa. Se você faz aquilo diante de Deus, não tem outra coisa para você fazer que vai aproximar você de Deus. Porque o objetivo da devoção, o objetivo da prática espiritual é fazer você voltar os seus olhos para Deus, para que a comunhão com Deus seja cultivada. Agora, quando Deus está com você, no meio do mato, pegando uma mexerica no pé, não interessa se você está cantando a música certa ou não. Vocês estão entendendo, irmãos? Interessa, irmãos. Interessa se você está com a roupa certa ou não. Deus em carne e osso com você, comendo com você. E os fariseus perdem de vista qual é o significado da devoção, daqueles compromissos de santidade, daquelas práticas devocionais. Existe um pastor falecido já de muitos anos atrás, chamado Jonathan Edwards, e ele escreve assim que quando ele teve períodos de avivamento na igreja dele, e esse período durou aproximadamente 10 anos, o avivamento ele oscilava, tinha momentos mais intensos, depois um pouco mais normalizados, muitas manifestações da presença de Deus, enquanto ele pregava a palavra de Deus, e muitas coisas aconteciam, e ele recebia muitas críticas, e um dia ele fez um relato, que era o seguinte, ele fala: se a gente decidir fazer uma reunião de oração, toda semana, ou com uma frequência, pedindo chuva, uma reunião de oração ao ar livre, pedindo chuva, e então, determinado dia, a reunião é interrompida pela chuva, por acaso nós vamos ficar bravos, porque nós não oramos naquele dia? Vocês entenderam, gente? Se a gente fez um compromisso, gente, nós vamos jejuar toda terça-feira de manhã, lá na fonte, e nós vamos gastar 2 horas pedindo para Deus mandar chuva. Se um dia, na hora de começar, de repente começa a chover, a gente vai tudo correndo aqui para dentro e fala assim: que droga, não deu para fazer reunião hoje. Putz, vamos remarcar ela? Não faz sentido. Só que é assim que muitos de nós nos relacionamos com as práticas espirituais, com as disciplinas espirituais, com o compromisso de devoção.
Eu preciso ler tantos capítulos da Bíblia, eu preciso orar tanto tempo, eu preciso orar por todas essas pessoas, eu preciso jejuar assim, 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 assim. E você nem percebe se Jesus está te respondendo ou não. Se a presença de Jesus se tornou mais doce para as papilas da sua alma, ou não. Você nem percebe isso, você está tão focado no que você deveria fazer. Qual é aquele compromisso? Porque eu tenho que ler a Bíblia todo ano, o ano inteiro. Talvez o ano passado você não leu a Bíblia inteira. Mas será que Deus não santificou você, não trabalhou na sua alma, não fez você crescer, não te tornou uma pessoa mais humilde ao longo do ano, não te tornou mais generoso, você não se tornou alguém mais perdoador, você não conheceu a Deus de outras maneiras, que você poderia louvar a Deus e ficar contente, porque você avançou na fé. Mas nem sempre o nosso progresso na fé é compatível com um organograma que a gente faz, uma grade curricular espiritual, um plano de leitura. Vocês estão me entendendo, irmãos? O que importa não é o quanto, o que importa é que Deus é quem santifica você. Amém, irmãos? Se a gente tirar os olhos de Jesus, nós vamos ser legalistas. O legalismo faz a vida espiritual feder. O legalismo traz culpa, tristeza. Você fica desanimado, ele tira o gosto, o sabor da vida com Deus. E o jeito de vencer o legalismo é você colocar os olhos na pessoa de Jesus. E esse texto nos ajuda a perceber a espiritualidade de Jesus, o caminho de santidade de Jesus, que é diferente do caminho de santidade dos fariseus. Então eu quero olhar com vocês aqui algumas coisas desse texto. Vocês estão comigo? Então tá bom. Primeiro, quem aqui acredita que só há salvação em Cristo Jesus? Levanta a mão. Levanta a mão. Só em Cristo a salvação. Pode abaixar a mão. Agora eu vou fazer você pensar um pouquinho. Não existe salvação na fé em um Cristo distante no céu. A pessoa que tem fé de que Jesus está lá no trono não está salva. Não existe salvação na fé de que Jesus está lá no trono. E olha Jesus lá em cima no trono. Se Jesus está lá e eu estou aqui, então eu não estou salvo. A salvação só existe para a pessoa que crê que ela está dentro de Jesus lá no céu, sentado no trono, e que Jesus está dentro dela aqui na terra. Eu vou repetir, existe uma diferença. Doutrina é importante, porque senão nós e os espíritos aqui do lado é a mesma coisa. Porque eles também acreditam em Jesus. Só que eles acreditam diferente. Então doutrina é importante, eu vou explicar. A pessoa que crê que Jesus está lá no trono no céu, e eu estou aqui na terra, não está salva. Essa fé não salva. A fé que salva é a fé de que Jesus está no trono, exaltado, nas alturas, nas regiões celestiais, invisíveis. Não adianta você ir de foguete lá, você não vai ver ele no trono. É invisível, mas é lá nas alturas. Mas eu estou dentro de Jesus, agora mesmo. Quem crê que está dentro de Jesus, está salvo. Quem não crê que está dentro de Jesus e que Jesus está dentro dele, não pode estar salvo.
Porque a salvação é em Cristo. Você ouviu várias vezes, e talvez nem parou para pensar, ou esqueceu o que significa isso. Jesus morreu na cruz pelos seus pecados. Quem aqui acredita que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados? Levanta a mão, mais uma vez, vamos lá. Você acredita que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados? O que isso significa? Significa que o juízo final já aconteceu para você. Toda a humanidade está esperando o dia do juízo final. O que vai acontecer no juízo final? Alguém sabe? Hã? Julgamento de quem? Hã? Vai, vamos lá. Não tem pegadinha agora, é o que está na Bíblia mesmo. O que vai acontecer no juízo final? Eu não vou pregar, não. Estou esperando. Se vocês não sabem isso aí, gente, eu vou ter que começar lá de novo em Gênesis. Quem que vai ser julgado no juízo final? Quem? Todas as nações. Todos os seres humanos que já nasceram e estiveram sob a face da terra. Certo? Todo mundo vai ressuscitar, certo? Todo mundo vai ressuscitar. Todos. Os crentes, os descrentes, todo mundo vai ressuscitar e vai comparecer diante do trono branco. E vamos ser julgados pelas nossas obras. Amém? Só que o nosso juízo, crentes, nós que estamos em Cristo, ele já aconteceu. O juízo final já aconteceu para nós. Por quê? Porque diante do trono, quando todos os seres humanos forem julgados por suas obras, nós não estaremos lá. Porque na cruz nós já fomos julgados por todas as nossas obras. E já fomos condenados. Sim ou não? Sim. Com quem que nós somos condenados? Com Cristo. Então Jesus foi punido na cruz pelos nossos pecados. Vai ter juízo final para nós, irmãos? Já foi nosso juízo final. Quando você encontrar ele face a face, meu filho, aí é só partir para o abraço. Só alegria. Alguns de vocês vão passar assim, ó, chamuscado, mas vocês vão passar. O cabelinho vai sair assim, ó, com foguinho. Quase não entrou. Quase. Quem fala é o apóstolo Paulo, é a palavra de Deus, não sou eu. Então o fato de Jesus ser crucificado pelos nossos pecados significa que os nossos pecados já foram julgados em Cristo Jesus. Então agora, como é que Deus nos trata? Como que Deus se relaciona com a gente? Como? Ele só tem amor para nós agora. Não tem mais condenação para lançar sobre nós. E como um pai todo amoroso, às vezes ele precisa puxar nossa orelha. Sim, mas é só amor que tem. E agora, nós recebemos uma nova condição, um novo estado. A palavra de Deus fala que nós somos santos em Cristo. Se você for ler qualquer carta do Novo Testamento, vai começar aos santos que estão na cidade tal. Aos santos, aos santos, aos santos. Então tem evangelho que fala assim, né? Eu não gosto de católico porque eu não acredito em santo. Então, você não entendeu nada. Você tem que acreditar em santo. Você é santo. Você tem que acreditar em santo. Quem é santo aqui? Eu sou santo. Eu já sou santo. Eu fui santificado mediante a oferta do corpo de Cristo na cruz. Eu estou participando da santidade de Jesus. Por que tudo isso? Porque agora, irmãos, eu fui tirado do império das e fui transportado para o
para o reino do Filho do seu amor. Mas em outras palavras, eu fui colocado dentro de Jesus. Jesus na cruz se identificou comigo. Ele tomou o meu pecado, foi crucificado. Ele levou a condenação. E eu morri com ele. Mas quando Jesus ressuscita, Efésios capítulo 2, nós ressuscitamos espiritualmente junto com Jesus. Houve uma união nossa com Jesus. O que aconteceu com Jesus aconteceu com a gente. Ele foi crucificado, morreu, condenado, eu também fui condenado junto com ele. Ele ressuscitou em vida, eu também espiritualmente, agora eu estou vivo espiritualmente, porque Jesus ressuscitou. Porque eu estou unido com Jesus. O Espírito de Jesus está dentro de mim. E eu estou dentro de Jesus. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso quer dizer que, em certo sentido, nós já somos santos. Nós já somos santos, porque nós estamos dentro do santo dos santos. E Ele está dentro de nós. Mas essa santidade tem que ir invadindo a nossa vida de dentro para fora, até ela começar a ser corporificada, materializada, encarnada na nossa fala, no nosso olhar, nas nossas ações, no jeito que a gente pensa, como a gente se comporta, como a gente anda, como a gente trata as pessoas. Essa santidade vai aparecendo para fora, mas ela já está aqui dentro. Amém, irmãos? Amém. Se você acredita que você está em Jesus lá no trono e que Jesus está dentro do seu coração, é que geralmente as pessoas só falam assim: aceita Jesus no seu coração, mas não dá para ser só Jesus dentro de você, tá? O Novo Testamento fala que você também está dentro dele. Então santidade já foi colocada, plantada dentro de você. Agora ela vai crescendo, e ela vai dando fruto, e ela vai aparecendo na sua vida. E o que isso significa? Quando a gente olha para esse texto aqui, Jesus está apresentando um caminho de santidade diferente do dos fariseus. Os fariseus estão pensando que se eles se comportarem mais, que se eles forem mais cumpridores da lei, eles vão ser santos, eles vão conseguir se lavar de dentro para fora, limpar os pecados de dentro para fora. Não vão conseguir. Isso, de fora para dentro. Obrigado, pastor. É bom, os irmãos ajudam a gente a pregar. Depois do acampamento, nossa cabecinha está muito louca. As meninas, minhas filhas, acordam às 5 da manhã, gente. Estava com a festa caipira lá, sei lá até que horas, mas 5 da manhã as meninas estavam na rave delas lá. Primeira coisa que eu quero olhar com você nesse texto aqui, depois dessa análise que a gente faz. Jesus vai responder aos fariseus, verso 3, e ele fala de 3 exemplos que eu quero observar com vocês, tá bom? 3 exemplos. Jesus recorre aos escritos históricos do Antigo Testamento. Ele fala: vocês não... eu acho maravilhoso, Jesus é bom demais. Você lembra quando Elias estava no monte com os profetas de Baal? E daí os profetas de Baal começam a se cortar, eles se cortam, e eles choram, e eles gritam, e eles dançam, e eles fazem as danças da chuva, e de tudo para ver se Baal responde. E Elias começa a pagar um sapo lá, e fala assim: será que ele não está no banheiro mandando um lá não, gente? Será que Baal dormiu? Quem foi viajar? O que aconteceu com Baal? Elias, o profeta, está falando isso. Jesus tem uns momentos que ele faz umas dessas. Gente, os fariseus tinham decorado o Antigo Testamento, estava decor, não tinha como você chegar a ser fariseu sem ter decorado. Aí Jesus fala assim: será que vocês não leram a Bíblia, não? É bom demais. Os discípulos com a boca cheia de granola, e Jesus assim: será que vocês não leram a Bíblia, não? Nada afeta Jesus. Olha, verso 3, Jesus disse: vocês não leram que Davi fez quando ele e os seus companheiros tiveram fome?
Ele entrou na casa de Deus, comeu os pães da proposição, os quais não era lícito comer, e nem ele, nem quem estava com ele, mas só os sacerdotes. Esse aqui é o primeiro exemplo que Jesus cita para responder. Essa cobrança de ato de uma santidade exterior que é superficial. Esse legalismo, que não é santidade. Primeiro, Jesus recorre a escritos históricos do Antigo Testamento. Depois, Jesus vai recorrer à lei de Moisés. Versículo 5: ou vocês não leram na lei que aos sábados os sacerdotes no templo profanam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu lhes digo que aqui está quem é maior do que o templo. E depois, versículo 7, Jesus recorre aos profetas. Então ele cita, ele usa os escritos históricos, ele usa a lei e ele usa os profetas. Mas se vocês soubessem o que significa quero misericórdia e não sacrifício, na sua Bíblia está aí entre aspas, porque é uma citação, não teriam condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Eu quero olhar aqui para você, primeira coisa, porque os discípulos, eles ainda não têm toda essa teologia organizada dentro deles, essa doutrina não está organizada, mas está para nós agora por causa das cartas que eles escreveram. Mas esses discípulos aqui, que estão comendo a granola no dia de sábado, eles estão em Cristo, igual a gente está em Cristo. E Jesus está falando 3 coisas aqui sobre os discípulos, que Ele está falando também sobre mim e sobre você. Se nós estamos em Cristo, primeiro, Jesus coloca os discípulos como sacerdotes que ficam sem culpa. E isso serve para mim e para você. Primeira coisa, você pensar em santidade, prática de santidade, atos de santidade, não podem ser uma maneira como você está tentando limpar a barra da sua vida por causa de coisas erradas que você fez. Porque você não precisa disso. Se você é um discípulo de Jesus, você está dentro do coração de Jesus, você já está sem culpa. E ele está citando assim, por acaso vocês não leram dos sacerdotes que profanam o sábado e ficam sem culpa? Ele está usando esse texto para falar dos discípulos, e eu quero dizer para você, esse texto serve para falar de você. Você não cumpre todos os mandamentos todos os dias, você não obedece a Deus em todas as coisas que a palavra dele diz, e ainda assim Jesus está dizendo para você, que porque você está em Jesus, você está sem culpa, porque ele levou a sua culpa na cruz, amém, irmãos? A vida de santidade, a busca para que essa santidade que Deus colocou em você comece a se manifestar, não pode ser um jeito para você tentar limpar o seu histórico. Não pode ser. Eu sei que tem uma música, e às vezes a gente pode pensar algumas coisas assim, né? Tem aquela música do Rodolfo, fala assim, que cada hora perdida me lembra que não é para eu parar. Eu entendo isso, eu entendo que às vezes a gente pode olhar para trás e pensar assim, nossa, quanto tempo eu perdi, agora eu quero acertar, agora eu quero honrar Deus, porque eu envergonhei o nome de Deus, eu fui um profano, eu fiz isso aqui, tudo bem, mas se você estiver tentando pagar o seu passado, indo na igreja, orando, jejuando, você não entendeu Jesus, você não está dentro do coração de Jesus, porque Jesus está dizendo, olha só, eu sei que eles não estão cumprindo a lei, mas eles estão em mim. Isso quer dizer que eles não têm mais culpa. Vocês não podem jogar culpa neles. Irmãos, a gente tem em Jesus um defensor nosso. Não são os seus atos de santidade que vão defender você. Jesus é o seu defensor. Imagina as críticas. Imagina você um discípulo e alguém está falando de você, seja para o próprio Deus. Tem alguém orando, falando assim, Deus, ele tem que sofrer, olha só tudo que ele fez. Ou seja, alguém falando para uma outra pessoa da igreja, ou alguém da sua família, ou alguém tentando te prejudicar. E você tem Cristo a seu favor para defender você das palavras das pessoas. Eu não consigo imaginar um melhor defensor para mim das críticas das pessoas, das críticas dos homens, das acusações, porque eu tenho erros, eu profano a lei de Deus. Você não profana, não? Você não quebra os mandamentos?
A palavra de Deus fala que se você odeia alguém, você é assassino. Você nunca matou ninguém, não? Já matou sim. A palavra de Deus não mente. Se você olha com um olhar impuro, desejando alguém, você já adulterou. Você nunca adulterou, não? Eu já. Você precisa de alguém muito mais santo que você para poder remover a sua culpa. Não adianta você tentar ser o perfeitinho da igreja ou o perfeitinho da sua família. Isso não vai resolver. Mas graças a Deus por causa de Cristo Jesus, porque Ele pode olhar e falar assim, ele não tem culpa. Ela não tem culpa, porque ela está em mim. Ele está em mim. Amém, irmãos? Amém. Jesus é o nosso escudo diante dos acusadores. Defende a nossa santidade, ou a santidade que Ele está gerando dentro de nós. Porque Ele está santificando a gente. Ele está santificando você. Esse é uma coisa que você tem que saber. Ele está santificando você. Você coopera, você corresponde. Você não atrapalha. E mesmo quando você atrapalha, Ele não desiste, Ele continua. Mas você é santo em Cristo. Isso significa que as culpas foram removidas. Segundo, Jesus se coloca como filho de Davi. E é muito interessante a gente olhar isso nesse texto, né, que essa é a primeira colocação. Ele fala, por acaso vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus, comeu os pães da proposição, que não era permitido comer, nem ele, mas os que estavam, mas só os sacerdotes. Gente, essa é uma passagem que Davi está fugindo de Saul, mais uma das passagens. Ele está fugindo de Saul. E Davi mente nessa passagem. Ele chega fugindo de Saul, e aí ele chega sozinho, só com algumas pessoas lá, e daí o sacerdote fica morrendo de medo, ele acha que Davi se rebelou, que Davi vai matar eles, que vai acontecer alguma coisa, e Davi fala assim, não, é que o rei mandou eu numa missão secreta aqui. Davi dá um migué, e ele está com fome, e ele está cheio de soldado lá junto com ele, com fome, e daí ele fala assim, você não tem alguma coisa para a gente comer? E ele fala, o sacerdote diz, a gente só tem o pão sagrado. Qual é o pão sagrado? Lá em Levítico está assim, você vai pegar da melhor farinha que tiver, e você vai fazer 12 pães, e eles vão ficar lá no tabernáculo, 12 pães, eles são os pães que os sacerdotes que ministram na presença de Deus, eles vão comer esse pão. E Davi chega e fala assim, tem alguma coisa? Não, a gente só tem os pães da presença, os pães sagrados. E Davi fala, dá esse daí mesmo. Aí você pensa, cara, o cara mentiu, o cara foi lá, ele pegou o pão que não era dele. Essa semana eu ensinei minhas filhas, a gente estava brincando, ensinando ela, né? Falando, a Luísa roubou pão na casa do João. Davi foi mais ou menos isso daí que ele fez. E daí Jesus usa Davi agora. Ele está usando Davi para justificar e dizer assim, olha só, gente, eu sei que a lei fala que os discípulos não podem, ou ninguém pode colher no sábado. Você não pode colher em campo alheio no sábado. No entanto, lembra de Davi? O que está sendo feito ali é um paralelo. Jesus está falando que ele é o filho de Davi. Ele é descendente de Davi. Ele é o herdeiro do trono. Ele é o rei. E que os discípulos têm os privilégios da realeza de Jesus. A santidade de Jesus concede privilégios para nós. Em último lugar, a gente olha para esse texto. Eu quero aqui que você olhe comigo e perceba quando ele diz, versículo de número 6, 7. Se vocês soubessem o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado inocentes. Terceira coisa que a gente vê nessa colocação aqui de Jesus é que Jesus coloca a misericórdia como a prática, a expressão máxima de santidade. Vocês estão aqui regulando o comportamento de todo mundo? Se vocês tivessem entendido o coração de Deus, o santo coração, o sagrado coração de Deus, que é, eu quero misericórdia e não sacrifício, vocês não teriam condenado pessoas que não tinham feito coisas erradas por
excesso de zelo. Parece que quando a gente olha para essa passagem é que a santidade faz algumas coisas. Ela é importante na nossa vida, a gente já é santo, mas que ela se desenvolva e que ela se manifeste na nossa vida. Eu quero terminar pontuando 3 coisas. Primeiro, eu já falei, a santidade, ela dá uma consciência de que nós não vivemos debaixo de culpa. Quanto maior for a santidade em você, mais você vai ter entendimento do perdão que você recebeu da parte do Senhor. Paulo escreveu Colossenses 1, eu estou recapitulando. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam. Ele está falando dos crentes. No passado vocês eram inimigos de Deus por causa das obras más. Agora, então no passado era uma coisa, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte na cruz, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis, sem culpa, irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé. Então a santidade faz a gente viver sem culpa. Presta atenção, porque é o contrário do legalismo. O legalismo, ele produz culpa, autocobrança. Eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso isso, eu preciso aquilo, eu preciso aquilo. Isso produz culpa. Isso mata a alegria da comunhão com Deus. Você pode ser um santo culpado ou um santo alegre. Santo culpado é o crente sempre infeliz com a sua vida espiritual. Tem pouca santidade nele. Por quê? Porque santidade, e aqui vai a segunda coisa, produz alegria. Santidade é fonte. Era rolha, agora é fonte. Dá para juntar os dois. Fonte de santidade. Não, nada a ver. Cadê o Fayad? Vigia Fayad. Santidade, gente, é fonte de alegria. Essa conversa da bocha. O que acontece na bocha, fica na bocha. Irmãos, um autor chamado Leon Blois escreveu assim, e eu nunca esqueci dessa frase, eu li ela anos atrás: a única tristeza é não ser santo. A única tristeza na vida é não ser santo. Santo é alguém que transborda alegria. A santidade é o antídoto contra a tristeza existencial. Os caras estão querendo estragar o dia de descanso dos discípulos, e Jesus está cortando ele. Não vem aqui azedar o nosso caldo aqui, não, jogar areia no nosso bolo, nós estamos comendo granola. Tem um livro do pastor Martin Lloyd-Jones chamado Depressão Espiritual. É uma coletânea de vários sermões dele. E ele chama de depressão espiritual o desânimo que o crente tem. Um crente que não consegue ter alegria em Jesus. Ele fala que esse crente tem depressão espiritual. Ele se arrasta, Deus é difícil, a fé é chata. Ele dá um diagnóstico espiritual. E ele fala assim, Martin Lloyd-Jones escreve assim: Cristo se propõe a curar o homem. Ele está falando aqui, ele faz um sermão em cima, sabe aquele homem que Jesus vai curar a cegueira? E daí ele pergunta se o homem está vendo, e o homem fala assim: eu vejo pessoas andando como se fossem árvores andando. E daí você fala, Jesus curou o cara pela metade, daí Jesus ora de novo, abençoa, e daí fica tudo certinho, né? O povo da cura adora esse versículo para falar para você orar 1000 vezes pela pessoa, né? Ore mesmo. Uma hora você entende que não deu certo, depois da 10ª vez você vai embora para casa, dorme, né? Que Deus cura a hora que Ele quer também. Lloyd-Jones fala assim: Cristo se propõe a curar o homem da passagem.
Primeiro, ele não enxerga perfeitamente. Depois, ao ser perguntado por Jesus se enxergava, ele declara com sinceridade: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Apenas depois de Jesus o tocar novamente, abre aspas, seus olhos foram abertos, a sua visão foi restaurada e ele via tudo claramente. De acordo com Lloyd Jones, essa passagem pode ser usada para ilustrar as pessoas que foram tocadas pelo cristianismo, mas ainda lutam com a dúvida. Lloyd Jones está dizendo que essa passagem pode ser uma metáfora para a vida cristã. Um crente que ele já não é mais cego. Ele já sabe que Jesus é o Salvador. Mas olha o que ele fala. Há crentes que parecem saber o suficiente sobre o cristianismo para estragar o seu prazer no mundo. O cara é crente o suficiente para não conseguir fazer as coisas erradas. Mas não sabem o suficiente para se sentirem felizes consigo mesmos e com Jesus. Eles vêm e, no entanto, não vêm. Acho que você concordará que estou descrevendo a condição, infelizmente, de um grande número de pessoas. Isso é falta de santidade. Quem só consegue ver na religião cristã um caminho da moralidade, do certo e do errado, você vê, mas não vê. Porque no céu não tem certo e errado mais, árvore do conhecimento do bem e do mal, não tem mais cumprimento de lei. Até que a religião cristã, até que Jesus se torne deleite, prazer, alegria, contentamento, você ainda não está vendo o que você tinha que ver. Santidade aumenta a nossa alegria, ela aumenta a nossa felicidade, ela aumenta o nosso prazer em Deus e nas coisas de Deus. A gente precisa da santidade, a gente precisa crescer nela, ela precisa crescer dentro de nós. Eu já sou um santo, mas não sou tão feliz como Jesus. Eu quero ser mais feliz. Agora eu vou ler mais um trecho. Dia que ontem, a maioria dos azuizinhos aqui dormiram ontem no acampamento. Muitos de vocês já ouviram falar de um missionário chamado Hudson Taylor. Ele foi missionário na China, muito importante. E agora eu vou ler um outro pedaço, mas é mais curtinho. É de um livro chamado O Segredo Espiritual de Hudson Taylor. O filho dele, Howard Taylor, ele pega e vai falando da vida espiritual do pai. E ele escreve assim: eu busquei angustiado por meio da oração e jejum e meditação nas escrituras por 8 meses mais santidade e uma fé que me desse a plenitude de Cristo, mas tudo em vão. No entanto, ao receber uma carta de um amigo que havia passado pela mesma angústia e encontrado uma fé mais poderosa, tudo mudou em mim. Quando li, vi tudo. Olhei para Jesus e quando enxerguei, como a alegria inundou todo o meu ser. Um obreiro, amigo de Hudson Taylor, relatou a mudança que houve nele após a leitura dessa carta. Ele era agora um homem alegre, um cristão feliz e vivo. Antes havia sido um cristão compenetrado, laborioso e ultimamente com um pouco descanso de alma. Agora ele descansava em Jesus e deixava que ele fizesse todo o trabalho, o que fazia toda a diferença. Depois disso, toda vez que ele pregava o evangelho, um novo poder parecia fluir dele. E nas coisas práticas da vida, uma nova paz o possuía. Os problemas não o afligiam como antes. Ele lançava tudo sobre Deus de um modo diferente. E ele dava mais tempo para a oração. Em vez de trabalhar até tarde da noite, começou a deitar-se mais cedo e levantar-se às 5 horas para dar tempo ao estudo bíblico e oração, antes que o movimento do dia tivesse início. O próprio Taylor depois escreve:
desde que Cristo tenha assim habitado pela fé no meu coração, como me sinto feliz. Nunca mais voltaram os dias de insatisfação, nunca mais a alma necessitada viu-se separada da plenitude de Cristo. Vinham as provações, mais profundas e penetrantes do que antes, mas em todas elas jorrava ininterrupta alegria da presença do próprio Senhor. Eu havia descoberto o segredo do repouso da alma, a fé constante em Cristo. E o seu filho depois escreve: já há tempo o meu pai conhecia o que era entregar-se a Cristo, mas isso significava mais, era uma nova submissão, uma entrega total de si mesmo, e de tudo o que possuía, com alegria e sem reservas. Não existe nada de impressionante num missionário que abandona todas as coisas para poder obedecer a Deus em um lugar distante ou cheio de dificuldade. Não existe nada de impressionante. Pessoas fazem isso por outras religiões. Agora existe algo muito impressionante em encontrar uma pessoa que perdeu tantas coisas em obediência a Deus e que é tomada de felicidade e de contentamento. Isso é uma coisa inexplicável. Isso é presença de santidade. Enquanto a sua vida com Deus, ela pode ter acertos e acertos, mas você é alguém carrancudo, sempre tenso, que eu preciso orar, eu preciso ler, eu preciso evangelizar, eu preciso dar o estudo, eu preciso melhorar, eu preciso me tornar isso, eu preciso me tornar aquilo, uma esposa melhor, uma mãe melhor. Meu Deus, eu sou uma mãe ruim, eu sou um pai ruim. Isso não é impressionante? Isso é um fardo de lei sobre os seus ombros. O que existe de impressionante é quando a santidade de Deus toma conta da sua alma e você vive todas essas coisas do caminho de Jesus com um tipo de leveza e de felicidade, que agora parece que o Espírito de Deus conduz os seus pés para você seguir no caminho de santidade, e não é mais na sua força. Irmãos, isso é verdadeira santidade. E para caminhar para o final, a santidade se expressa na misericórdia. A santidade se expressa na misericórdia. Os legalistas ferem a si mesmos e ferem as outras pessoas dentro do corpo de Cristo, porque a cobrança é insuportável. Mas os verdadeiros santos são pessoas tão compreensivas e pacientes com os erros alheios, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, e Ele é o mais santo de todos. No entanto, quando Ele vê as nossas fraquezas, quando Cristo vê a gente tropeçar mais uma vez, tudo que Ele faz é abrir o coração dele, cheio de ternura e misericórdia. A santidade de Jesus é que torna Ele o sacerdote perfeito. O Antigo Testamento fala de sacerdotes, nós estamos falando aí desses dias, e vocês estão trabalhando aqui sobre Zadok, sobre santidade. A santidade é um conceito que nasceu especialmente para qualificar o trabalho sacerdotal. Práticas de santidade, vida de santidade, hábitos de santidade eram direcionados especialmente para os sacerdotes, para que eles pudessem, consagrados, fazer o serviço ao Senhor. E sabe qual que era o trabalho do sacerdote? Bem diferente do rei. O rei estava numa posição de hierarquia lá de cima, e ele regia a nação de cima para baixo, ele impunha as leis, ele ordenava, o chefe de estado funcionava daqui para cá, mas o sacerdote, ele atuava com solidariedade. O trabalho do sacerdote era se identificar com a miséria e o sofrimento e as fraquezas do povo, e ajudar o povo a não desanimar. Eles eram os consoladores, eles eram os encorajadores, os sacerdotes eram essas pessoas, e para eles fazerem esse trabalho, eles precisavam de santidade. Santidade é que habilita a compaixão, santidade libera intercessão no nosso coração, santidade que faz a gente querer carregar quem está se arrastando.
Irmãos, não se enganem, santidade não vai fazer com que a gente se torne mais severo e menos compreensivo. É o contrário disso. Jesus é o nosso grande sumo sacerdote, ele não nos trata com dureza, ele não se esguela, Jesus não esbraveja, ele não explode, igual nós como pais fazemos. Ele é perfeitamente santo e perfeitamente misericordioso. Diante de tudo isso, irmãos, eu acredito que a gente precisa se voltar para Deus e falar: Deus, me santifica. Santifica, Deus. Eu tive algumas conversas com alguns de vocês nesse tempo do acampamento. E, irmãos, eu percebi como alguns de vocês carregam pesos e cargas para terem uma vida devocional extraordinária. E deixa eu dizer uma coisa: esse fardo não é de Jesus. Esse fardo não é de Jesus. Sabe, porque enquanto a gente fica olhando mais para o que a gente não consegue fazer como gente de oração, a gente fica olhando mais para aquilo que a gente não consegue fazer, a vida do Senhor deixa de fluir por meio de nós. O legalismo mata a santidade, ele mata a comunhão. Então, tudo bem você ter referências na sua vida, isso é muito bom, mas elas não podem ser maior do que a obra de Jesus. Elas não podem ser maior do que Jesus. E eu queria muito te convidar hoje para que você pudesse se aproximar do Senhor, confiando que Ele é quem te santifica. É Ele que produz santidade em você. Ele opera o querer e o realizar. Se Ele não mover você, não adianta você voltar desse retiro com... Talvez você já botou na agenda: eu vou orar 1 hora de manhã, depois eu vou ler tantos capítulos da Bíblia, depois eu vou fazer tal... Não vai. Isso vai fazer mais mal do que bem. É melhor você chegar para Jesus e dizer assim: Jesus, eu não sei o caminho. Pega na minha mão e me leva. Pega na minha mão e me mostra. E fala. Porque se o seu modelo de santidade tem causado peso sobre você, ele não é de Jesus, joga fora. Pede para ele resetar. Jesus, começa tudo de novo. Deixa eu experimentar a santidade comendo granola. Me ajuda. Porque santidade tem a ver com viver sem culpa, viver alegremente com o Senhor e se compadecer das pessoas em sofrimento. Amém, irmãos? Amém. É virtude de Deus na nossa vida, isso é estar vivo. Vamos orar? Você pode ficar em pé? Vamos pedir. Hudson Taylor fala que ele gastou 8 meses orando, jejuando, buscando, e tudo em vão. Mas eu creio que Deus estava preparando a alma dele. Olha para mim, você já vai parar de ouvir minha voz e vai agradecer a Deus por isso. Mas o Hudson Taylor fala que por esses 8 meses ele ficou buscando, e ele fala que parecia que quanto... Eu cortei algumas partes, mas ele fala que quanto mais ele buscava, parecia que mais longe a santidade ficava dele. Eu acredito que isso tem um motivo. Deus queria que ele não confiasse no comportamento dele. Porque não é assim, gente. A vida cristã, ela é uma vida de fé em fé. É de fé em fé. E às vezes Deus tira os nossos recursos para a gente poder falar: só sobrou Jesus. Eu lembro quando o
Senhor me chamou para começar a orar e gastar tempo em oração. E era 1 hora por dia, depois 2 horas por dia de oração, depois 3, depois 4, depois 5. Eu lembro que deu mais ou menos maio de 2008, se eu não me engano. Eu não conseguia mais orar. Não conseguia mais. Eu não conseguia. Tipo assim, antes eu conseguia entrar no quarto, fechar a porta e ficar 5 horas falando com Deus. Isso não é normal. E de repente eu não conseguia mais. E eu fiquei assim me culpando, assim, nossa, eu sou incompetente, eu não sou espiritual, eu fracassei, eu abandonei Deus, estou desviado, eu não sou mais crente como eu era. E o Senhor começou a ministrar meu coração, começou a enviar pessoas para me ajudar e falou assim, olha, sou eu mesmo que tirei essa habilidade de você. Porque eu não quero que você confie nisso. Não é para você chegar para mim e dizer, olha só Deus, o tanto tempo que eu estou orando, o Senhor vai ter que fazer, eu sou melhor que os outros. Eu passei meses sem conseguir. Quando as minhas filhas nasceram, nos últimos 3 anos, eu já falei isso aqui, a vida da gente, ela fica muito bagunçada. Mas como eu tenho experimentado Jesus perto, como a intimidade com Jesus mudou de forma. Irmão, se liberta do seu jeito engessado de se relacionar com Jesus. O que importa é Jesus, é isso que importa, sabe? Eu estou no meio de vocês, dá para perceber, vocês amam a Jesus, mas existem alguns grilhões que o Senhor quer quebrar no meio de vocês. Existem algumas cercas, sabe a rodinha da bicicleta? Ele quer tirar para você poder correr mais, para você ir mais longe. O Senhor quer livrar de algumas formas que estão sufocando. Então eu quero convidar você a entregar para o Senhor os teus atos de justiça, as suas boas obras. Fala, Senhor, eu quero me desapegar do meu melhor desempenho espiritual. Talvez você tenha medo, você nem sabe o que isso significa, não tem problema, isso está com base na Bíblia. Outro dia você vai entender. Podemos fazer assim, e depois eu quero orar por vocês. Eu quero orar para que o Senhor possa derramar algo novo, uma vida, um sopro de santidade, de fôlego, de refresco, um impulso divino de leveza sobre vocês. Mas eu creio que precisa ter uma troca. Você precisa fazer uma troca, você precisa falar, Senhor, me ajuda a deixar essa autocobrança, a minha melhor performance diante do Senhor. Porque às vezes, irmãos, isso é justiça própria, isso afasta você de Deus. Fazer bem as coisas pode afastar você de Deus. Eu sei que é meio complexo, mas faz essa oração nesse momento aí no seu lugar, por favor. Senhor, eu peço toda a ajuda do céu nesse momento, para que orações de fé sejam feitas. Eu peço toda a ajuda do céu, toda a ajuda dos céus. Peço por anjos, ministradores, eu peço que o Senhor tire as escamas dos olhos dos meus irmãos, para que a palavra seja entendida. A minha linguagem é limitada, Senhor. Talvez eu não falei da melhor maneira, mas quando o Espírito Santo explica para a nossa alma o significado da sua palavra, isso transcende palavras e expressões e a comunicação humana. Então eu quero pedir, Espírito Santo, comunica para os meus irmãos, comunica para os meus irmãos aqui. E eu quero orar, Senhor, ajuda-os agora a se despojarem, a se despirem da justiça própria. Da justiça própria. É muito bom fazer coisas para o Senhor, mas
As coisas que fazemos para o Senhor não podem se tornar ídolos. Não importa o quanto fizemos, isso nunca será maior do que o que Cristo fez. Não importa o quanto fizemos, isso nunca nos tornará mais amados. Nunca, 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 nunca. Nós não vamos ter mais acesso ao Senhor. Nós já temos todo livre acesso. Já não tem mais véu. A palavra fala, já entra com ousadia direto no trono. Eu quero orar, Senhor, vem despir os meus irmãos da justiça própria. Nós queremos oferecer a nossa melhor performance moral e espiritual e renunciar a isso diante do Senhor. E nós queremos dizer, só dá Cristo para nós. A gente não precisa de outra coisa. Se a gente tem Cristo, nós temos justiça, nós temos santidade, nós temos sabedoria. Cristo se fez para nós justiça, sabedoria, santidade, tudo. Em Cristo a gente tem tudo. Em Cristo a gente tem tudo. E nós temos paz com Deus. Então eu peço, Senhor, liberta, 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 rompe grilhões, quebra o legalismo, Senhor, quebra o legalismo imperceptível, impercebido, mas aquele peso, aquela culpa, aquele azedo, aquilo que torna a caminhada tão pesada, e renova o convite da graça, renova o convite da graça, Senhor. Nós pedimos perdão, Senhor, perdão por esse pecado, perdão pelo legalismo, perdão por a gente, Senhor, a gente não ter misericórdia de pessoas que erram, a gente às vezes simplesmente, tira essas pessoas da nossa vida. Sei lá, às vezes a gente convivia com alguém na igreja, essa menina decidiu que ia transar com o namorado, a gente apaga a pessoa. Ou então a pessoa foi na balada algumas vezes, não sabia o que quer, não queria, apaga a pessoa. Perdão, Senhor, faltou misericórdia. Faltou misericórdia. Eu quero orar, Senhor, pedir que o Senhor mostre as relações que foram quebradas no meio desses irmãos aqui, por causa do legalismo. Eles estavam tentando se proteger de cair, mas agiram com legalismo, não tiveram misericórdia. Mostra relações que precisam ser reconstruídas, pessoas que eles precisam ligar, que eles precisam ir atrás. Nos ensina a verdadeira santidade, Senhor. Porque o Senhor tinha muita paciência, Jesus, com as pessoas lentas na caminhada. Por favor, Senhor, nós pedimos a verdadeira santidade, que é alegre, que é sem culpa, que é cheia de misericórdia. Eu quero pedir, Espírito Santo, vem aqui, vem sobre os meus irmãos nessa noite. Eu sinto a necessidade do Senhor, e eu sinto o Senhor aqui, e eu quero pedir, Senhor, se derrama sobre essa igreja. Espírito de Jesus, Espírito de santidade, Espírito de misericórdia, Espírito de graça, óleo de alegria, aleluia. Espírito de adoção, vem encher os corações nessa noite, vem encher os corações nessa noite. Eu sinto que a gente tem que ter algum momento de oração aqui na frente, mas eu não tenho nenhum motivo, então, seja qual for o motivo que você queira receber a oração, ou se você sente que você precisa de oração, ou Deus está tocando você de alguma maneira diferente, e você quer se abrir, vem aqui para frente para a gente orar. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder,
manifestando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois Espírito de Deus está aqui. Pai, Pai, eu quero contemplar Tua glória e majestade, oh Senhor. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o eterno e sumo sacerdote. Oh,